também comigo que hoje eu estou recebendo aqui Emerson Viana, que é psicólogo. Tudo bom com você? Tem um programa aqui no nosso canal também. Senta, fica à vontade. Vim correndo do outro estúdio para cá. Eu vi, olha, só deu tempo de trocar de roupa, já chegou e agora a gente vai para outra entrevista que já, bom né? estar aqui com você, Kelly. A gente vai falar um pouquinho sobre personalidade, né? E semana passada, como eu estava conversando com a Babi, né? Nós tivemos aqui um assunto sobre a questão dos temperamentos, né? As diferenças entre os temperamentos. Então eu gostaria de começar perguntando para você, qual que é a diferença entre a personalidade e o temperamento? Então, Kelly e telespectadores, enquanto o temperamento, ele já é inato, né? Ele já nasce com a pessoa, então a pessoa, alguns têm um temperamento colérico, outros têm um temperamento melancólico, outros têm um temperamento sanguíneo. E o temperamento foi descoberto 430 anos antes de Cristo. Gente, tudo isso! Antes de Cristo, né? Ou seja, Hipócrates, 430 anos antes de Cristo, o pai da medicina, ele já trazia os aspectos do temperamento. A personalidade, ela passa a ser estudada com Freud, né? O primeiro que estuda a personalidade. Depois Jung se aprofunda um pouco mais e Rapoport, em 1930, que começa a estudar mais profundamente a personalidade. Então há um degrau assim entre a personalidade e o temperamento muito, muito grande. E quando nós pensamos na questão do Hipócrates ter falado sobre o temperamento há 430 anos antes de Cristo, a gente fica analisando naquela época quais os instrumentos que ele tinha. Ele observava as pessoas e trazia a questão, né, da personalidade, do temperamento. Já o Allport, hoje, nesse estudo da personalidade, é uma coisa muito mais profunda. Ah, é? Então, por exemplo, o temperamento, né? São aqueles que é o melancólico, o sanguíneo, fleumático e colérico. Esse é o que eu não gravei ainda. Fleumático. Eu sou fleumático. Fleumático. E o colérico. Colérico. É muito fácil, Kelly, você identificar os temperamentos, assim, só de olhar assim você já tem uma base. A pessoa muito tímida, inibida, é aquele nerd, aquela pessoa assim que geralmente é quietinha, gosta de ficar no canto dela, melancólico. O fleumático é pensador, é desconfiado, né? Aquele tipo assim mineirinho que fica, né, com o pé atrás com tudo, sempre desconfiado. Colérico ele gosta de regras, ele é bravo, ele é aquela pessoa mais assim, severa, metódica. Policial militar, geralmente eles são coléricos, né? Então aquele temperamento que gosta de regras. E o sanguíneo é aquele tudo de bom, né? Gosta de falar, gosta de conversar, desinibido, chega numa festa, conversa com todo mundo. É aquela pessoa descontraída. Entendi. E a personalidade? Você consegue analisar uma pessoa assim também, identificar a personalidade? Sim, então, a personalidade, aí ela já entra no estudo bem mais profundo, né? Porque a personalidade, ela é formada pelo nosso temperamento, junto com as regras, né, que nós temos, a cultura, os ensinamentos que nós temos das questões familiares. Então, tudo isso vai influenciar na formação da minha personalidade. Né? Então, a minha personalidade, eu tenho o meu temperamento, que ele sempre vai ser esse, ele é imutável, né? Mas a minha personalidade, ela é formada conforme as tradições, a cultura, a religião, conforme as situações que eu vou enfrentando. Se bater com o meu temperamento, a personalidade, eu tenho tudo para ser muito feliz. Se o meu temperamento for de um jeito e a minha cultura religiosa, cultural, a questão do ensinamento que foi me passado for diferente, eu posso ter problemas de personalidade. Aí vem os transtornos de personalidade. Ah, entendi. Aí, então, como os temperamentos já têm os nomes certos, a personalidade também tem esses nomes? Então, a personalidade, ela se diferencia muito por cada autor, né, que escreve. Por exemplo, o Jung, que eu gosto mais da linha do Jung, né, porque o Piaget, ele cita que a personalidade começa a ser formada a partir dos 12 anos. O Jung já fala que começa dos 3 anos. E eu acho que a formação da personalidade realmente começa nessa época. Aos 3 anos, a criança ela já sabe identificar as coisas, ela já começa a demonstrar já, né, o seu temperamento, seu modo de agir, as coisas que ela faz. Então, para Jung, você tem algumas linhas, né? O introvertido, o extrovertido, né? Você tem o pensador, você tem aquele que é mais sentimental,
né? E aí vão se formando as questões da personalidade. Qual que é a junção mais difícil de temperamentos e personalidades? A junção de temperamentos, né, para você ligar as pessoas, é muito difícil você lidar com uma pessoa que não seja do seu próprio temperamento. Sim. Né? Então, por exemplo, se eu sou fleumático, eu vou preferir lidar com uma pessoa como eu. Porque o fleumático, ele gosta de ficar no cantinho dele, gosta de ficar quieto, ele não gosta muito de balada, essas coisas. Então, você vai lidar melhor com uma pessoa assim. Se bem que, já diz o ditado, os opostos se atraem. Né? Então, a gente sempre gosta, porque as pessoas muitas vezes trazem problemas no casamento, porque elas sempre se atraem por aquelas pessoas diferentes. O diferente nos empolga, o diferente, ele mexe com a gente. Só que para a convivência, o diferente é muito difícil de nós convivermos. E aí, por isso que há essa questão da personalidade, principalmente na parte do casamento. Porque na parte do casamento, muitas vezes, depois você se decepciona com aquela pessoa que você está. Por quê? Porque ela te atraía, mas a convivência não é fácil. Né? Então, toda pessoa sanguínea se dá melhor com o sanguíneo, o colérico se dá melhor com o colérico, o fleumático se dá melhor com o fleumático. Né? Agora, não que os outros não possam também a gente conviver com essas pessoas, mas é uma situação mais complicada. Quando as pessoas falam, eu tenho uma personalidade forte, como que a gente pode enxergar isso? De que forma? Então, Kelly, personalidade forte não existe, né? Pelo menos no estudo da psicologia, nós não temos essa questão, personalidade forte ou fraca. Não há esse contexto. Né? Existem pessoas que elas demonstram muito fortemente a sua personalidade, então elas demonstram ser essas pessoas mais assim, metódicas, mais criteriosas, mais sentimentais, pessoas que demonstram mais percepção, por exemplo, e outras pessoas que elas não são assim. Então essas são consideradas como personalidade forte, né? Assim como o caráter, mau caráter, bom caráter. Como que nós julgaríamos o bom caráter do mau caráter? É a sociedade que impõe as regras, né? E a partir do momento que essas regras são impostas, eu vou ser um bom caráter ou um mau caráter. Se eu seguir as regras, bom caráter. Se eu não seguir as regras, mau caráter. E aí vai sendo assim também na questão da personalidade. Então a personalidade, ela é imposta, por exemplo, digamos que nós vivêssemos numa uma religião oriental aqui, por exemplo, se nós fôssemos lá da Arábia, fôssemos árabes, iam ser impostas algumas tradições e nós teríamos que cumprir essas tradições. Se elas não fossem cumpridas, né, você estaria fora do contexto, né, daquilo que é imposto. Então você seria uma pessoa que estaria fora, um mau caráter que estaria isolado dessa questão. E falando em caráter, né, um bom caráter e mau caráter, em que momento que isso pode acontecer na personalidade da pessoa? Nos 3 anos, nos 12 anos, em que momento que isso chega assim na vida? O Freud, que foi o primeiro a descobrir, né, a questão da personalidade, que ele trouxe o id, o ego e o superego, né, ele trouxe essa questão ali ainda muito superficial, né, o estudo ainda iniciando, né, nessa questão, e toda pessoa que ela tinha uma quebra de conduta, ela tinha um transtorno de personalidade. Né? Então é assim, nós temos regras que nós temos que cumprir, e uma pessoa que não cumpre essa regra, ela vai apresentar um transtorno de personalidade. Então você cumpre as regras, você está ali. Se você ri no enterro, por exemplo, né, uma coisa assim meio estranha, todo mundo está chorando e você está rindo, dá uma quebra de personalidade. Então as pessoas já começam a cochichar, olha, essa pessoa não é muito boa, ela não tem algum problema. É uma quebra do que é uma colocado quebra, como correto, né? De um correto. Uma pessoa normal, uma coisa Isso, normal. Uma coisa normal. Então o ser humano institui o normal, a partir do momento que você quebra aquele normal, você começa a ser mal visto e você começa a apresentar um transtorno de personalidade. Eu não me recordo muito, mas eu sei que tem Jean Piaget, Vygotsky e Freud, né? Cada um estuda de uma forma e cada um vê de uma forma as personalidades. Exatamente. Você acha que o meio, não sei se era Vygotsky que pensava dessa forma, mas você acha que o meio influencia na personalidade, no bom caráter e no mau caráter? Sim, então, até mesmo o Allport, né, que foi um dos primeiros a trazer o conceito de personalidade, até essa época a psicologia era vista como uma ciência de laboratório, né, onde você, através do ambiente, você trazia
essas questões para a parte interna. Né? Hoje, com a evolução da psicologia, principalmente com a questão do Piaget, né, como você citou, que ele é um cognitivo, né? Então, a questão interna, ela influencia também muito nessa questão. Eu creio que o ambiente pode trazer uma influência, Sim. mas ele, para mim, na minha visão, o ambiente não é o responsável, né? Não é o responsável como o Skinner, né? O Skinner tentou mostrar que o ambiente ele influencia em todos os aspectos da nossa vida. A minha visão como psicólogo cognitivo é que isso tem muito mais a ver com nossos traumas, nossos medos, nossos conceitos, do que propriamente com as questões do ambiente. Não que o ambiente não venha influenciar, mas o principal é a nossa própria questão cognitiva, os nossos pensamentos, as questões morais que são passadas para nós, elas influenciam demais nesse aspecto. E com relação a uma relação, né? Uma relação conjugal, uma relação amorosa, onde, como você estava falando, né? Duas pessoas, né, distintas, que tiveram criações diferentes, em lugares diferentes, com famílias diferentes, de repente, se unem para trocar as experiências, né? Eu sempre ouço relatos de que, assim, os 3 primeiros anos são os mais difíceis para poder meio que encaixar tudo ali e depois as coisas fluírem. Como que a gente faz para lidar com as diferenças, por exemplo? Então, boa pergunta essa, Kelly. Eu tenho até no meu livro, o livro dos sentimentos, eu falo sobre a questão do super-homem, né? O super-homem. Quem que é o verdadeiro? É o Clark Kent ou é o super-homem? Porque a Lois Lane, ela gosta demais do super-homem, mas o Clark, ela não consegue se encaixar muito com o Clark. O Clark, ele é diferente, ele é esquisitão, ele é uma pessoa tímida, uma pessoa atrapalhada. E o super-homem não, ele é uma pessoa completamente motivado, né? Uma pessoa assim para frente, não, uma pessoa... E ela se apaixona por ele, né? Então, na questão da nossa cultura, né? da formação da nossa personalidade, nós não mostramos no namoro aquilo que nós somos, né? Por quê? Porque você não pode mostrar tudo aquilo que você é para o seu namorado, para a sua namorada. Então, muitas vezes no namoro, você é paciente, você escuta, você é sentimental, você tem carinho pela pessoa, né? E tudo isso é a ocultação da sua personalidade, né? Eu sou de um jeito, mas eu não posso demonstrar que eu sou desta maneira para aquela pessoa que eu estou convivendo com ela. Então eu tenho toda aquela atenção, a pessoa está precisando de alguma coisa, eu converso, eu falo com ela, se ela liga para mim de madrugada eu vou atendê-la, eu vou ter todo aquele procedimento, né, para a conquista daquela pessoa. A partir do momento que há o casamento, a sua máscara, né, vamos dizer assim, ela vai ser trazida, né? Então, enquanto a Lois não sabia que o Clark era o super-homem, ela pensava um e outro. A partir do momento que aquela máscara é retirada e você sabe que é a mesma pessoa, aí você fala, poxa vida, como é que procedia comigo de uma maneira antes e hoje você procede de outra maneira, né? Então, essa questão que ela acontece em muitos casos e que tem havido as separações depois. Então a pessoa acaba se separando porque, poxa, não era esse homem que eu namorava, não é essa mulher que eu namorava. A mulher que eu namorava, ela era uma pessoa uma pessoa carinhosa, uma pessoa que conversava comigo, uma pessoa que tinha atenção. Agora não, agora ela está ocupada com a vida, né? Então, onde aconteceu a mudança da personalidade? Qual é a personalidade falsa? Agora que ela está vivendo no casamento ou a antiga que ela fazia para aquela conquista da pessoa? Então, por isso que muitos casamentos eles têm alguns problemas por causa disso. Depois que eu começo a conviver com a pessoa, eu consigo entender quem ela é. Ah, falando em máscara, existe alguma forma de mascarar uma personalidade? Sim. A todo momento nós fazemos isso. A todo momento? Ai, meu Deus! Por exemplo, você tem que ter uma postura aqui no programa. Isso é verdade. Diferente de como você é na vida. Eu já tive amigos apresentadores de programa, por exemplo, Faustão, que ele é uma pessoa super na dele, ele sempre foi uma pessoa retraída, uma pessoa que gosta de ficar na dele, né? Mas sério? No programa ele tem que Outra mostrar pessoa. alegria, tem que mostrar felicidade. E é aí que vem muitas vezes os transtornos de personalidade. Por que que uma pessoa, muitas vezes, como diz Jung, ela é levada para a sombra, né? Ela é levada para a sombra porque ela começa
a viver uma vida que ela não tem, que não é ela, né? Ela começa a fazer coisas que não é do perfil dela. E muitas vezes a sociedade nos leva a isso. Às vezes eu trabalho como, sei lá, eu sou psicólogo, meu pai era psicólogo. Então meu pai chegou e queria muito que eu fosse psicólogo, queria que eu partisse para esse lado, que eu fosse uma pessoa envolvida para psicologia, mas eu nunca tive esse conceito de psicologia para mim. Então eu vou estar fazendo uma coisa que sempre foi contra a minha vontade e isso pode gerar um sério problema, Sim. transtorno de personalidade. É aí onde as pessoas elas vão procurar depois uma clínica, né, para fazer terapia, para buscar e procurar entender o que está acontecendo com ela, o que está acontecendo de errado, por que ela não é aquela pessoa que ela gostaria de ser, ou ser e viver. Já que você tocou nesse assunto, né, do desejo dos pais, né, para com os filhos, que tipo de profissão os pais gostariam que os filhos seguissem, eu tenho uma dúvida, assim, muito interna, que inclusive eu passei por isso e vejo muitos adolescentes quase adultos passando. 18 anos, você acha que é uma idade que a gente já tem uma personalidade formada suficiente para decidir o que a gente quer para o resto da nossa vida? Porque assim, eles ficam sempre naquela, faz teste vocacional, que acho que é teste vocacional que fala, para saber o que você quer. Orientação vocacional. Para saber o que você quer, o que você mais se identifica, se você quer ser médico, engenheiro, advogado, tal. E aí, pode acontecer de você ter que decidir sem saber real o que você quer, porque hoje eu vejo muitos jovens assim, mas eu não sei o que eu quero. Ah, mas você já pensou? O que você mais gosta? É difícil você decidir algo pro resto da vida. Você acha que com essa idade, assim, a gente já tem esse discernimento? Não tem, Kelly. Ótima pergunta que você fez. Olha, não Excelente tem! pergunta. Excelente pergunta, mas são 3 fases da nossa vida, né, que nós temos que tomar muito cuidado com elas. A primeira, quando você passa da infância para a fase da adolescência, porque você não é nem criança e nem você é um adolescente. Então, geralmente, nesta época, os jovens eles ficam com muitos problemas de personalidade, alguns têm uma mudança radical, se trancam no quarto, elas ficam estranhas, elas não conversam mais com ninguém. E os pais têm que atentar a isso, né? É muito importante que os pais atentem a isso para ver como que a criança ela está deixando a fase infantil para acessar a fase da adolescência. E qualquer coisa estranha que o pai observar na criança, ele deve procurar um psicólogo, deve levá-la ao médico para ver o que está acontecendo, por que ela se transformou tanto. Então você vê às vezes aquela criança que brinca, gosta de brincar, conversa com todo mundo, brinca, de repente ela se tranca no quarto, não quer mais sair do quarto, ela fica ali presa, ela fica estranha, ela fica esquisita e é bom a gente anotar bem esses aspectos. O segundo ponto é quando você passa da fase da adolescência para a fase adulta, que foi a sua pergunta, que também é uma situação muito complicada, muito difícil. Por quê? Porque você ainda é adolescente, o adolescente ele está maturando ainda as suas ideias, seus pensamentos, ele não tem ainda uma concepção, ele não sabe o que ele vai ser na vida, o que ele vai fazer, suas preferências do mundo, né? Ele não tem essa concepção. E, infelizmente, exatamente nessa época onde o adolescente ele passa dessa fase adolescente para adulto, é onde vem as imposições, né? Você tem que decidir, você tem que escolher que escola que você vai estudar, que curso que você vai seguir, onde você vai trabalhar. E ainda, no passado de um tempo aí muito curto ainda, menor ainda, as mulheres ainda tinham aquela imposição com quem você vai casar, né? 18 anos, 19, 20, já tem que procurar um relacionamento para você ter a sua vida, se casar e você ter a sua família. Então esse aspecto aí, graças a Deus, mudou, né? Hoje as pessoas não têm mais essa cobrança, né, de tem que se casar, tem que ter filhos e tudo mais. E a fase, quando você deixa a fase da vida aí, da sua fase madura para a sua fase da terceira idade, né? Sim. Que muitas pessoas também entram em crise neste momento, quando você chega aos 40, 50, a fase 200, né? Entrou no ENTA. Ai, que medo. É uma mudança muito grande, tanto na mulher como no homem. Então as mulheres, geralmente, quando passam dos 40 anos, elas têm uma mudança hormonal muito grande, né? Também as questões de pensamentos, de ideias, né, atrapalham a formação da personalidade muitas vezes da pessoa. E os homens também, depois dos 40 anos, eles têm uma
queda muito grande, né, no seu cognitivo, nas suas atividades físicas, nas suas forças, né? Então tudo isso também pode prejudicar o nosso psicológico. E o que você indicaria, por exemplo, se com 18 anos a gente não tem talvez a capacidade de já decidir o que a gente quer para o resto da vida? Hoje eu fico pensando nisso. Fala, será que é bom talvez fazer, sei lá, uns cursos, uns 2 cursos, para você ter uma noção mais ou menos? Porque aí entra em seguida aquele medo de, o tempo vai passar, e aí talvez você fique um pouco para trás, por não estar já terminando a faculdade no tempo que tem que terminar, que é ali com uns 24 anos mais ou menos, dependendo da faculdade que você for fazer, ou escolhe e vai. O que você acha que seria mais viável assim? O viável, Kelly, eu não sei se os pais teriam condições, né? Mas o viável seria deixar o filho, ele escolher a profissão, ele esperar o momento, ele sentir se aquilo que ele vai fazer realmente é o que ele gosta, né? Infelizmente, a cobrança dos pais, exatamente pelas questões financeiras, elas são muito fortes nesse sentido. Então, meu filho, você tem que decidir. E não pode errar, porque eu tenho que pagar o seu curso, eu tenho que pagar a sua faculdade. Então, vê logo o que você quer fazer e decide. E geralmente, né, a pessoa ela vai ter essa certeza do que ela quer ali depois de 19, 20, 21 anos. Geralmente, quando ela está mais madura, que ela vai ter essa compreensão. Mas, infelizmente, nessa fase dos 18, 19 anos, ela não tem essa capacidade. Então, na maioria dos casos, o pai vai lá, paga uma faculdade, depois de 6 meses tranca, aí depois de 1 ano o filho quer entrar em outra faculdade, aí tranca de novo. E já é meio que uma regra, você com 18 anos já iniciar uma faculdade, né? Não tem muito pra onde correr. Infelizmente, a sociedade nos cobra dessa maneira, né? E nem todas as pessoas têm essa condição financeira. Ou estão preparadas para já dar início, né? O conselho que eu daria pro pai que está ouvindo aqui, assistindo a nossa programação, é que ele esperasse o filho decidir, tomar a decisão, né? Até mesmo para economizar. O filho quer ficar 1 ano em casa, puxa vida, deixa ele ficar 1 ano, né? Quer ficar 1 ano sem fazer nada, estudando, pesquisando o que ele gosta, qual é a sua habilidade, qual é o seu chamado, é importante que ele faça isso aí. Entendi. E uma dica também que eu acho que seria interessante, é o que eu acabei de pensar agora, tá? Que inclusive eu já acho que vou até colocar em prática com a minha filha. A partir dos 16 anos, os adolescentes já podem fazer cursos técnicos. Sim. Né? Não precisa fazer 18 anos para fazer o curso técnico, não precisa você ter terminado o colégio, né? Levar o histórico escolar terminado, você pode levar ele ainda em curso. E aí, com os cursos técnicos, você pode ter uma noção. Faz um aqui, mais ou menos dentro do que você gosta, faz outro ali. Acho que talvez seja um caminho. Talvez o adolescente já vá experimentando algumas coisas ali nos cursos, às vezes cursos livres ou cursos técnicos, cursos mais curtos, porque aí talvez ele tenha uma noção maior aí do que ele pode querer para a vida, né? E com relação a personalidade, que agora a gente não pode mais falar, gente, personalidade forte, porque não existe, hein? Aprendi hoje que não vem com essa de, eu tenho a personalidade forte, vocês que lutem, porque não existe, né? Mas quem tem aquela personalidade mais incisiva, a pessoa mais brava, mais... a gente consegue analisar ela falando, essa daí tem uma personalidade mais difícil, ou a gente já vai para o temperamento? Vai para o temperamento. A personalidade é a construção da nossa vida, unindo o nosso temperamento a tudo que a sociedade vai nos passar. Então, se a minha cultura, né, se a minha família, por exemplo, você vê uma família de italianos, a tendência é eles falarem alto, eles conversarem, né, dialogarem, fazerem muitos gestos para falar. Então já é, né, a personalidade do italiano, a personalidade dele é assim. Não significa que o temperamento seja assim. Você pode encontrar um italiano mais nervoso, outro mais calmo, outro mais amoroso, né? Então o temperamento, ele foge muito da questão da personalidade. Agora, essa questão da personalidade assim forte, o psicólogo não saberia dar uma resposta sobre essa assim. Como assim temperamento, personalidade forte, né? Porque na realidade a personalidade são critérios que o mundo joga para nós, regras, e a partir do momento que eu quebrar essa regra, a minha personalidade ela vai estar colocada em xeque. Então, por exemplo, eu não posso estar aqui com você sorrindo e daqui 5 minutos ficar bravo com você. Senão vamos falar já que eu tenho algum transtorno de personalidade, talvez eu tenha um transtorno bipolar, né? Porque eu não posso ter reações de estar
estar normal, falando com você e de repente ficar nervoso. Então isso seria um transtorno de personalidade. E esses transtornos, eles partem de que princípio? Algum conflito Sim, sim. Geralmente, quando você... que acontece, né? Nós temos problemas, né? Nós temos situações difíceis que vão acontecer com a nossa vida e a gente vai colocando no nosso subconsciente, né? Sim. Ou para os psicanalistas, o inconsciente. Então você vai ali, você vai guardando os problemas, eu não preciso resolver isso, essa situação eu posso levar para depois, essa ira que eu tenho eu deixo aqui embaixo do pano, eu vou escondendo, escondendo, quando de repente o mundo já não tem mais razão para você. Quando de repente você acorda e você está em depressão, você não está mais com vontade de viver, você está numa crise de ansiedade e quando você chega ao psicólogo você vai demonstrar que tudo aquilo lá você foi relevando. Então releva uma coisa aqui, releva outra ali e daqui a pouquinho o mundo está terrível para você. Então é onde você tem as crises, né? Onde você passa a ter aqueles transtornos na sua vida que levam você muitas vezes a depender de um remédio para o resto da vida ou depender de uma terapia por muitos e muitos anos, né? E a pessoa muitas vezes acaba ficando escrava dessas coisas. A personalidade, Kelly, ela é muito extensa, né? Aqui em meia hora não tem como a gente falar nem da tudo, metade, porque, um terço. se eu escrever um livro, dá mais de 500 folhas, eu consigo escrever um livro sobre personalidade e você não vai falar tudo, né? Porque ela está muito envolvida ao ser humano e infelizmente muitas pessoas negligenciam isso, né? Então deixa assim, eu consigo resolver, eu sou forte, eu tenho força, eu tenho capacidade, eu não preciso resolver isso agora, depois eu resolvo. E vai passando o tempo e você vai se definhando naqueles problemas. É onde nós citamos sobre a sombra, Jung cita a sombra. O que é a sombra? É onde você vai escondendo suas mágoas, né, os seus medos, seus traumas, você vai jogando tudo embaixo do tapete. Chega uma hora que o tapete está cheio, já não dá mais, e a poeira vai sair. E dá para mudar temperamento? Por exemplo, se eu sou muito sanguínea, né, muito agitada, brincadeira o tempo todo, aquela coisa, aquela falação, né, simpatia, enfim. E eu quero tentar diminuir um pouco isso porque isso incomoda. Um exemplo, tá? Sim. A pessoa consegue mudar um temperamento? Sim, sim. O temperamento, você não vai mudar o seu temperamento. Temperamento, se você é sanguínea, se você é colérica, se você é fleumática, se você é melancólica, você vai ser sempre assim. Mas você consegue, meu telespectador, pessoal que está nos assistindo, você consegue mudar o seu temperamento. Você consegue trabalhar em cima dele para você ser um outro tipo de pessoa. Por exemplo, eu sou fleumático. O fleumático, ele tem sérios problemas com câmeras, com entrevistas, com improvisos. Sério? Né? Sim, o fleumático e o melancólico também. Porque nós somos pessoas introvertidas, então nós temos um sério problema com essas situações. E eu cheguei a ter muitos traumas sobre isso, né? Porque eu era chamado para falar, para fazer alguma coisa e eu travava. Né? Então isso tudo é um trabalho psicológico que eu fiz durante toda a minha vida para estar aqui hoje falando com você, para apresentar um programa, para você fazer, né? Porque você, muitas vezes o fleumático ou o melancólico, ele gosta de falar, ele gosta de se produzir, ele gosta, só que ele não consegue, é uma coisa que trava ele, né? Então um trabalho numa terapia, um trabalho psicológico você consegue. Como o sanguíneo consegue muitas vezes ele ter regras, né? Para o sanguíneo a pior coisa para ele é regras. Você colocar regras, tal hora você tem que estar Gente, como é que pode? Falou em regra, falou em uniforme, falou, olha, então, gente, como é que pode? É isso mesmo. Você fica muito fora de si, mas você consegue trabalhar. Se você trabalhar o seu psicológico, você consegue trabalhar com regras. Assim como para o colérico, trabalhar sem regras é impossível para ele, ele não consegue, ele precisa de normas, né? É engraçado. E assim, qual que é o ponto de equilíbrio? Por exemplo, quais são os pontos positivos de cada um dos temperamentos e os mais difíceis de lidar? Então, os pontos positivos... Começar, por exemplo, pelo sanguíneo. Os pontos positivos do sanguíneo é que ele é extrovertido, ele é uma pessoa legal para você conviver. Nossa, todo mundo quer ter um amigo sanguíneo, né? O amigo sanguíneo é aquele que você chega, ele brinca com você, você brinca com ele, é aquela pessoa sempre extrovertida, anima a festa.
né? A tia sanguínea, quando chega, os sobrinhos gostam, a avó gosta, né? A avó sanguínea, todo mundo gosta. Só que ela tem um sério, por exemplo, sério problema com assim, coisas que inconstância. O sanguíneo é muito inconstante. Você pode ter um pensamento agora, amanhã você muda completamente, já tem outro completamente diferente, né? Então, por exemplo, o apóstolo Pedro na Bíblia, ele era uma pessoa, provavelmente, ele era uma pessoa sanguínea, porque ele era muito extrovertido, ia lá, falava com Jesus e andava sobre as águas, mas quando ele era provado, ele acabava, né, declinando. Então, a inconstância do sanguíneo é uma coisa que atrapalha muito esse temperamento e que leva as pessoas muitas vezes a fazer terapia. Poxa vida, eu não queria ser dessa maneira, eu não gostaria de ser assim, eu gostaria de ser mais constante, eu gostaria de firmar mais uma palavra, só que ele não consegue. O melancólico, por exemplo, ele tem, o colérico, por exemplo, ele tem muitos problemas com demonstrar sentimentos, né? O colérico é aquele tipo de pessoa que, sei lá, dá um presente para você, Kelly, aqui ó, seu marido deu presente para você, aí deixa lá em cima da mesa e não consegue apresentar para você, fazer uma demonstração de amor. Então, geralmente, o colérico, as pessoas acham que não tem amor, que não tem sentimentos, né? Porque ele tem muita dificuldade de demonstrar sentimentos. Agora, as coisas de regras, de cumprimentos, ele sempre cumpre. Se você precisar de um colérico 3 horas da madrugada, ele vai lá 3 horas da madrugada para te ajudar. Ele promete e cumpre o que ele promete. Então, cada temperamento ele tem a sua coisa boa e também tem as suas situações complicadas. Tá, aí você falou do sanguíneo e o colérico. É colérico? É colérico sanguíneo. E o próximo, fleumático, por exemplo? Então, o fleumático, ele parte assim por uma questão, o bom do fleumático é que ele consegue se associar com todos os outros temperamentos. O fleumático, ele consegue lidar com o sanguíneo, ele consegue lidar com o colérico, ele é um apaziguador, né? Ele é uma pessoa assim que consegue lidar com muitas pessoas. Eu sou fleumático, só que eu tenho um sério problema, por exemplo, com escolhas, decisões, né? Tomar decisão para mim é uma coisa muito difícil. Certo. Eu preciso perguntar para um, saber a opinião do outro, ver a opinião do outro, né? Saber qual é a questão que a pessoa... Então, tudo que trata em segurança, para o fleumático é uma coisa difícil. O fleumático ele é uma pessoa muito insegura. Só um parênteses aí no fleumático. Tem pessoas que quando veem outras que não conseguem tomar decisão, colocam exatamente essa questão. Essa pessoa não tem personalidade. Exatamente. E não é exatamente isso, é uma característica do temperamento. Sim, exatamente. Característica do temperamento, todo fleumático ele tem dificuldade de tomar decisão. Ele precisa de outra opinião, de outra, né? Quanto mais opções, pior. Eu sou fleumático, minha esposa é fleumática também, então imagine a dificuldade. Para tomar uma decisão, vocês têm que ligar para alguém. Ah, não fica... Olha, o que você acha aí? Qual é a sua opinião? O que você acha? Me ajuda aqui. E o melancólico, ele é aquela pessoa perfeccionista, né? Aquela pessoa perfeccionista que gosta das coisas muito bem feitas, né? Por exemplo, se você for arrumar um pedreiro para fazer uma obra na sua casa, você arranjar um melancólico, ele vai fazer uma obra perfeita, ele vai pintar bonitinho, vai deixar impecável, só que ele tem muito problema com a timidez. Ele é uma pessoa muito inibida, ele não consegue conversar com as pessoas, ele não consegue tratar de assuntos. Então você vê às vezes uma pessoa numa empresa que ela é melancólica, você fica até com dó, porque você queria promover, você queria trazer pelo perfil da pessoa, pelo compromisso, trazer ela para uma promoção maior e às vezes você não pode, porque ela é aquela pessoa na dela, não conversa, não fala, você olha estranho, fala, meu Deus, essa pessoa tem um problema, não é possível, ela não conversa com ninguém, chama para festa, ela não quer ir. Então é tipo o nerd lá dos Estados Unidos, muito inteligente, mas ao mesmo tempo muito retraído. Então é o problema dos melancólicos. E os temperamentos, eles podem se misturar, podem se juntar, mas tem uns que, por exemplo, não. Sim, você pode, dependendo da situação, você pode juntar-se com qualquer temperamento. Então eu vou fazer um trabalho numa faculdade, por exemplo, eu vou ter lá o sanguíneo que vai fazer a apresentação do trabalho, eu vou ter o melancólico que vai fazer a parte da redação, que vai escrever muito bem, eu tenho o fleumático que vai unir o grupo,
né? O colérico, ele vai cobrar das pessoas a responsabilidade de entregar o trabalho. Então, você tendo assim numa equipe um de cada, você vai ter uma equipe perfeita, uma equipe muito, muito boa, né, de se lidar. Mas num casamento, o que acontece? Esses outros temperamentos, eles me atraem. Por quê? Porque eu sou fleumático, né? Então eu adoro ver um sanguíneo conversando, falando, puxa vida, eu queria ser assim. Eu adoro a responsabilidade do colérico, eu chego assim, caramba, o colérico ele tem horário, ele cumpre, é um cumpridor. Melancólico faz tudo perfeito, eu queria ter essa perfeição. Só que quando eu vou conviver com essa pessoa, ela é muito diferente de mim, né? E é geralmente isso que acontece nos casamentos. Então eu vou conviver com aquela pessoa, aí já não é a questão de admirar a fala dessa pessoa, né? Eu preciso da responsabilidade dela, eu preciso da certeza do outro, eu preciso da convicção desse. E aí na união, muitas vezes os temperamentos eles acabam não batendo. Então hoje eu tenho nas sessões de terapia, eu atendo muitos casais, que é o primeiro teste que eu faço, né? Eu já percebo que um é um temperamento e outro é outro. Eu já falo para as pessoas, já explico, ó, vocês são muito diferentes, vocês precisam encaixar as suas diferenças. Então você precisa saber, aí falo para a mulher, você precisa saber que seu marido é assim, que ele tem assim, que ele tem esse jeito de ser, você precisa entender que a sua esposa é dessa maneira, não adianta você cobrar outra coisa dela, porque né, vocês precisam entender. Então não adianta, você não vai fazer terapia, ele vai mudar o seu temperamento. Ele vai continuar tendo o mesmo temperamento e vocês precisam encontrar um meio de vocês conseguirem conviver com essas pessoas, se encaixar com essa pessoa. Ai, doutor, olha, nós poderíamos ficar a tarde inteira aqui conversando sobre temperamento, personalidade, que eu acho que é tão bom, né? A gente acaba evoluindo, aprendendo bastante. Muito obrigada, viu, pela sua presença hoje aqui no nosso programa.